Olá, sejam bem-vindos ao Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E hoje vamos falar de um tema que interessa a todas as mulheres, pois aborda a saúde feminina, aborda o nosso coração, como está o nosso coração, como estamos cuidando do nosso coração. E para esse bate-papo, eu tenho uma pessoa aqui que eu admiro muito, uma mulher, né, uma pessoa que tem liderado esse tema, Natália Castro. Seja muito bem-vinda. Muito E, obrigada. e eu queria, assim, para a gente começar, que você se apresentasse, né? Quem é Natália Castro? Para as pessoas aqui que estão nos ouvindo saber um pouquinho de você. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com você, Marlene, falando sobre um assunto tão importante e perto de uma pessoa que eu admiro tanto, né? Eu sou a Natália Castro, sou cardiologista, tenho uma especialização em cardio-oncologia, que é o meu foco de tratamento dos pacientes, e também atuo muito na saúde da mulher. Agora vamos falar do coração da mulher, né? Diz que o coração da mulher bate mais rápido, né, do que o dos homens, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário da cardiovascular na mulher, porque nós mulheres, Uhum. nós assim aprendemos a conviver com dor, a conviver com várias coisas. E às vezes os sintomas, eles são mascarados com outras coisas, né? E aí também tem outra coisa, a gente fala muito de câncer de mama, de colo de útero, e não se fala tanto de cardiovascular na mulher. Aí eu queria que você falasse um pouco desse cenário, né, Uhum. para que as mulheres conheçam e que elas comecem também a prestar atenção no seu coração, né? Não só por amor, né, mas também, né, cuidar dele, porque Uhum. ele precisa de cuidado. Bom, existem várias peculiaridades em relação às mulheres no cuidado com o coração, né? As mulheres, geralmente, durante a idade reprodutiva, elas têm a proteção do estrógeno. Então, as mulheres geralmente têm a doença cardiovascular um pouco mais tardiamente do que os homens. Então, essa fase da menopausa é uma fase que a gente tem que prestar muita atenção no cuidado da saúde da mulher, porque nessa fase o estrógeno cai abruptamente e ela perde a proteção do estrógeno. Então, o seu risco cardiovascular, ele fica alto, ele se iguala ao risco cardiovascular dos homens, que até a fase da menopausa, ele é maior nos homens, né? Então, depois da menopausa, o risco de ambos os sexos fica bem semelhante. Uhum. E tem outra peculiaridade que são os sintomas. Os homens geralmente têm aqueles sintomas mais típicos do infarto, né? Dor no peito, falta de ar, náusea. As mulheres, geralmente, ela tem sintomas atípicos, né, uma indisposição, às vezes uma dor nas costas, são sintomas que ela não pensa que podem ser sintomas cardíacos e muitas vezes as mulheres são taxadas, né, como ansiosas Uhum. e às vezes vão no pronto-socorro e os seus sintomas são erroneamente atribuídos à ansiedade, quando na verdade é uma doença cardiovascular, né, e isso não pode ser ignorado. Uhum. Eh, uma outra, assim, nós do Instituto Lado a Lado, nós falamos muito das 2 principais causas mortes, que é o câncer e as doenças cardiovasculares. E na cardiovascular nós temos um desafio muito grande, a primeira causa morte, só que as pessoas elas não, por exemplo, a pessoa tem uma doença crônica, ela se nega, né, ela não tem. E muitas vezes ele não se enxerga como um paciente. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco na sua prática diária, como isso tem acontecido. Será que a gente vai ficar a vida inteira falando que as doenças cardiovasculares é a primeira causa-morte? Pois é, a gente fala, bate nessa tecla e ainda continua sendo a principal causa de morte, muito porque os pacientes não aderem ao tratamento, né? Hoje, a gente tem vários estudos mostrando a redução de eventos cardiovasculares com o uso das estatinas, principalmente para quem já teve evento, mas mesmo assim os pacientes, eles não aderem ao tratamento, eles não fazem uso do tratamento. Então, é a doença que mais mata no mundo e vai continuar matando se a gente não atentar de que
a gente precisa conversar sobre isso, precisa alertar os pacientes que eles precisam de tratamento e que esse tratamento funciona, que esse tratamento reduz mortalidade. Mas é muito comum, a gente chega ali na prática, né, o paciente chega lá no consultório, doutora, eu suspendi a estatina porque eu vi alguém falando que ela faz mal, que ela faz mal para o fígado, que ela dá dor muscular, mas a gente tem que saber muito bem quem a gente está ouvindo, quem é o profissional que está falando isso, né? Porque você suspender uma estatina num contexto de uma pessoa que já teve infarto, isso vai ser muito problemático. Uhum, Né? uhum. Então, a gente tem que conversar sobre isso e não deixar pessoas que não entendam sobre o assunto dominar essa situação. Você trouxe algo que eu acho importante a gente tocar aqui, que são as fake news, né. São aquelas notícias, às vezes, que cai no grupo da família e aí ela vai longe, Ela vai longe, o né. paciente segue aquilo e o que o médico falou, Isso. ele não segue, né? É. Isso é E isso acaba fazendo com que a gente não tenha, eu brinco que hoje o doutor Google é o grande, médico, né, de plantão, né, porque as pessoas procuram lá e a informação ela vem de qualquer jeito, você muitas vezes não está numa fonte confiável. Mas o interessante é que hoje eu acho muito legal esse empoderamento do paciente com relação aos cuidados com a saúde. Perfeito. Então é muito legal que ele vá no Google, que ele pesquise, que ele se informe, mas que ele procure um profissional sério para ir lá e conversar e tirar suas dúvidas, Uhum, perguntar, questionar e tomarem uma decisão juntos sobre o seu tratamento. Né? aham, Não tomar as suas atitudes sozinho, sem aham. ter conhecimento. É bem interessante isso que você colocou, porque hoje você percebe que o paciente, muitas vezes, ele já vem até com o laudo pronto, né, de Uhum, tanta informação que ele sim. busca, e aí E eu ele já vejo isso vem. como um ponto positivo. Lógico, é muito positivo, mas ao mesmo tempo, ele precisa buscar informações nos canais corretos Exato. e chegar no bom profissional, Uhum. né. Então isso é muito importante. E aí eu queria que você falasse, você começou aqui no início do nosso bate-papo falando sobre a menopausa, né. Nós sabemos que na mulher é uma das idades, né, hoje que, eh a gente hoje está tendo muita informação, Uhum. né, isso é muito importante, mas eu queria que você falasse um pouquinho a cardiovascular na mulher menopausada, né. Uhum. Como que essa mulher ela pode lidar com isso? Onde ela pode buscar informações seguras, né? Como que você orienta as mulheres que chegam até você? É muito importante as mulheres saberem que na fase da menopausa existe solução para os problemas que acontecem. Né? Muitas vezes ela começa a lhe sentir sintomas que ela não sabe explicar por que eles estão acontecendo. E muitos deles são atribuídos a essa fase da menopausa. Né? É uma fase super complicada, desafiadora na vida da mulher. E é uma coisa interessante, assim, a gente passa um terço da vida na menopausa. Então a gente tem que dar muita atenção para essa fase na vida que exige cuidado, desculpa, exige atenção mesmo. Aham. Por quê? Nessa fase, as mulheres elas têm alterações fisiológicas do organismo. Então, tem a queda do estrógeno, queda da progesterona, e isso faz com que ela tenha diversos sintomas. Primeiro, os fogachos, que são aquelas ondas de calor, Uhum. que a mulher fica com um rubor facial. Depois ela tem uma sudorese que molha a blusa, né, que pode ser uma coisa constrangedora. Ela pode ter insônia, né, insônia tanto pela queda dos níveis hormonais, quanto por essas ondas de calor que acontecem à noite. Ela pode ter alterações na memória, na cognição, né, às vezes esquece compromisso. E isso é uma coisa fisiológica, ela fala: "Nossa, meu Deus, estou esquecida e tal", mas ela tem que saber que isso é um problema que está acontecendo nessa fase, que ela pode buscar ajuda e que isso pode melhorar, né. Uhum. Uhum. E existem várias, coisas que a gente pode fazer para tratar essa mulher na menopausa. Existe solução, né. Aham. Existe até, na verdade, desde, coisas que a gente faz que são não farmacológicas, como, por exemplo, exercício físico, alimentação, que são coisas fundamentais aí ao longo da nossa vida toda. E o ideal seria que a mulher, ela começasse a fazer todas essas medidas antes que ela entrasse na menopausa. Porque na menopausa a gente tem alterações metabólicas, alterações no organismo que aumentam o nosso risco cardiovascular, né? A gente tem, com a queda dos hormônios,
O LDL, que é o colesterol ruim, ele sobe, o colesterol bom, ele desce, os triglicérides sobem também. Então a gente tem um perfil ali mais heterogênico, as gorduras elas começam a depositar mais nos vasos. A gente tem a resistência, uma maior resistência à insulina, com predisposição ao diabetes. Então o ideal seria você chegar naquela fase já com tudo bem organizado, bem controlado, para não ter maiores problemas. Né? Na fase da menopausa, a gente perde massa magra. A mulher, normalmente na fase reprodutiva, ela acumula gordura nos quadris, acumula nas coxas e, a partir da menopausa, ela começa a acumular no abdômen, que é a gordura visceral, que é mais perigosa do ponto de vista cardiovascular. Né? Então, é muito comum as mulheres chegarem na menopausa e falarem assim: ah, mas é porque eu estou comendo a mesma coisa, fazendo o mesmo tanto de exercício, eu estou engordando. E isso acontece mesmo, porque ela tem uma queda do metabolismo basal, ela diminui a massa muscular, e a gente tem que fazer a nossa reserva para chegar nessa fase, porque nessa fase as coisas vão começar a declinar. Né? Natália, você falou, todos nós falamos e reforçamos a importância, né, da atividade física, da boa alimentação. Falamos também hoje da obesidade, que antes a gente falava que era um fator de risco. Hoje a obesidade acaba sendo uma Uma doença, doença. né, uma Uhum. doença crônica. E aí eu queria que você reforçasse um pouco a importância disso para a mulher, né, olhando para a sua saúde cardiovascular. A mulher, ela tem que cuidar, assim, não só as mulheres, mas todo mundo, principalmente as mulheres, ao longo da vida, tem que cuidar da saúde como um todo, né? Tem que cuidar da saúde cardiovascular desde cedo, né? Ou começar a cuidar da saúde ali depois dos 40, dos 45 anos. Os hábitos, eles têm que ser começados desde o início. As doenças cardiovasculares, elas são uma doença que ela se instala desde muito jovem. As placas de gordura nas artérias, elas começam quando a gente ainda é adolescente, no Uhum. final da infância, início da adolescência. Então, esse processo a gente tem que evitar que ele aconteça desde o início. Então, desde cedo, temos que adotar hábitos saudáveis, né? Fazer exercício físico, recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, seriam 150 minutos de exercício moderado por semana ou 75 de exercício vigoroso, e tem que ter associado os exercícios de força, pelo menos 2 dias na semana, fazer exercício de musculação para a manutenção da massa magra, porque isso é muito importante para chegar lá na frente e conseguir preservar essa massa. Em relação à obesidade, a obesidade ela está relacionada à ocorrência de várias outras doenças, principalmente a doença cardiovascular. E isso também desde cedo. E tem que atentar para isso antes da menopausa, porque quando chega lá na menopausa, você já tem uma maior resistência à insulina, aí predisposição a diabetes, vai perder massa magra, vai ter um maior acúmulo de gordura. Então, se você já chega assim na menopausa, é muito mais complicado. Uhum. Agora eu queria entrar num outro tema que que é um tema que eu sei que você gosta, que você se dedica, que é a cardio-oncologia. Eu queria que você falasse um pouco para a nossa audiência o que é a cardio-oncologia, Uhum. né, a importância da cardio-oncologia, e aí falar um pouquinho a mulher hoje, né, com câncer de mama, como que ela também ela pode ficar atenta ao coração, porque muitas vezes o médico não orienta, Sim. né, ela desconhece, porque ela já está tratando um câncer, né, e eu acho que a cardio-oncologia é uma das áreas, assim, que eu admiro demais, né, que eu acho que presta um serviço para o paciente, que é uma coisa muito importante e que há pouco tempo, né, a gente conhece, nós temos uma amiga em comum, que é a doutora Ariane, que eu lembro a primeira vez que ela me falou, né, da cardio-oncologia. E desde desse dia que eu venho trabalhando e falando e defendendo e levando informação sobre a cardio-oncologia. Você que é uma profissional que se dedica muito a isso, eu queria que primeiro você falasse o que que é a cardio-oncologia e Uhum. depois como que a paciente com câncer de mama ela pode ser orientada a lidar com isso e até observar, né, ver se ela precisa ou não, né, de um acompanhamento. Muito interessante essa questão que você falou da cardio-oncologia, que você conversou com a doutora Ariane aí há muitos anos. Apesar da especialidade existir aí há mais de 10, 15 anos, não são muitas pessoas que conhecem a especialidade, né. Os pacientes
Principalmente. E os médicos também, quando você vai conversar, às vezes alguém fala assim: "Ah, você é cardio-oncologista? Você cuida do quê? Câncer no coração?". Médicos me perguntam isso. Então eu acho que a cardio-oncologia é uma especialidade que ainda precisa de ser muito divulgada, porque o paciente, ele tem que saber do benefício que isso vai trazer, do acompanhamento cardiológico durante o tratamento do câncer. Então, a cardio-oncologia é a especialidade, é uma sub-área da cardiologia que trata do sistema cardiovascular dos pacientes em tratamento de câncer. Isso acontece porque as drogas utilizadas no tratamento do câncer, né, de diversos tipos de câncer, elas podem causar alterações no sistema cardiovascular, danos ao coração, aos vasos, mas diversos tipos de problemas, né? Uhum. E esse paciente, ele deve ser acompanhado com o cardiologista enquanto ele estiver em uso dessas medicações, enquanto ele estiver em tratamento, porque o que a gente não quer que aconteça é o paciente ter uma doença cardiovascular, descompense de uma doença cardiovascular no meio de um tratamento do câncer que precise interromper e atrapalhar o tratamento oncológico, Uhum. né? Então a gente tem que caminhar juntos com o oncologista para que o tratamento do paciente seja o melhor possível do ponto de vista oncológico, né? A gente não é concorrente, né? Eu não vou estar Aham. aqui para falar não pode usar essa medicação, não pode fazer esse tratamento. Eu vou fazer o que eu puder para manter esse paciente muito bem do ponto de vista cardiovascular, para ele conseguir concluir o tratamento oncológico. E é particularmente importante nas mulheres com câncer de mama, porque existem duas medicações que são potencialmente muito cardiotóxicas, né? O protótipo da toxicidade é a antraciclina, que é muito utilizada no tratamento do câncer de mama, e ela pode gerar insuficiência cardíaca, que é um coração fraco. Aí Uhum. imagina, você é uma paciente ali jovem, está com um diagnóstico de câncer de mama, usa antraciclina e fica com uma insuficiência cardíaca para o resto da vida. É tudo que a gente não quer, né? Uhum. E além da antraciclina, tem também o trastuzumab, que é outra medicação que, associada à antraciclina, também pode causar disfunção ventricular, principalmente se elas forem utilizadas juntas. E muitas vezes elas são. Uhum. Então, essa paciente ela merece um acompanhamento de perto com o cardiologista para evitar, né, que esses problemas aconteçam e que ela tenha que lidar com um problema cardiovascular aí depois de um tratamento bem sucedido do câncer. Uhum. Essas pacientes, como elas chegam no seu consultório? É através de uma indicação ou ela procura, sei lá, no Google e descobre que a doutora Natália Não. atende? Você acredita que eu nunca atendi um paciente que veio direto do Google ou que quis: "Ah, eu quero consultar com um cardio-oncologista", porque eu acho que os pacientes, eles não sabem isso, eles não sabem que essa especialidade existe. Então a maioria, grande maioria dos meus pacientes, são indicações de oncologistas, né. Então o oncologista, hoje em dia, ele já está ciente desse potencial cardiotóxico das drogas que são utilizadas, e eles já mandam esse paciente para poder avaliar e para eu poder acompanhar juntamente com ele durante o tratamento do câncer para evitar as complicações. Aham. Agora, a paciente com câncer, de mama, eu lembro que você falou e me chamou muita atenção, anos atrás eu fiz um evento, e nesse evento era para pacientes com tumores femininos. E aí eu levei eu fui até a doutora Ariane, que foi nesse evento, e aí ela começou a falar sobre a cardio-oncologia. O rumo do meu evento mudou inteiro, porque as pacientes que estavam ali, elas começaram: "Não, mas eu sinto isso, eu estou tendo aquilo. Ah, não sei", e aí o que aconteceu? Toda a agenda teve que ser alterada, porque começaram tantas perguntas, tantas dúvidas. Como que você acha que eu sei que ações como essa, tá falando, isso tudo ajuda, mas como que você acha que poderia diminuir essas barreiras, né, e essa informação chegar mais perto do paciente e esse paciente conseguir, ter essa informação de uma forma mais rápida, sabe? Eu sempre penso nisso, de como chegar no paciente, né, mas a Uhum, maneira que eu acho que atualmente na minha prática é mais factível, é estar perto dos oncologistas, indo nas reuniões, conhecendo todos e divulgando, né, uhum, a cardio-oncologia, lembrando da importância do acompanhamento cardiológico dos pacientes, uhum. porque, a gente sempre tem que estar ali presente, porque quem não é visto não é lembrado, Sim. né, então lembrar ali sempre da importância deles mandarem os pacientes. Uhum, Agora, é uma coisa muito difícil a gente conseguir chegar na população, né, a gente deveria fazer políticas públicas, né, assim, direcionadas para a população mesmo, para uhum. falar da importância, porque se o oncologista não enviar, ela sabe que ela tem que ir.
Aham. Agora, a paciente com câncer de mama, primeiro não de mama, com câncer ali, ela já tem ali o grande desafio, né, que é essa jornada dela aí de tratamento que não é fácil, e aí ela no meio do caminho, ela descobre também uma outra Um que problema é cardíaco. é, que é uma insuficiência cardíaca ou qualquer outra, doença ali cardiovascular ali no meio do caminho. Como que é enfrentar isso, né, como que é lidar com isso? Sim, a insuficiência cardíaca não é uma doença tranquila, né. Então ela já tem ali ela está tratando um câncer, que é uma doença que tem um super estigma, ela fica ali assustada e imagina ela desenvolver uma outra doença que é grave do mesmo jeito, Uhum, né. Então isso é bem assustador para os pacientes. Então, o que eu vejo, assim, que na prática, os oncologistas eles mandam os pacientes para a gente quando o problema já aconteceu. Então a gente tem que tentar mudar essa uhum, mentalidade de mandar os pacientes antes que o problema aconteça para a gente evitar que ele aconteça, aham. né, porque realmente lidar com essas 2 doenças ao mesmo tempo é bem complicado. E hoje você na sua prática, diária, o que que você tem percebido? As mulheres, elas têm, te procurado mais? Você percebe que a mulher tem ficado um pouco mais atenta à cardiovascular ou você ainda percebe que ainda tem muita dificuldade? Porque, a gente vê as grandes campanhas, né, Uhum. então as grandes campanhas olha para câncer de mama, colo de útero e agora os tumores ginecológicos, Sim. né, e o coração ele fica lá quietinho, né, ele vai ficando um É. pouco E um dado esquecido, né. interessante que, assim, a gente sempre preocupa com essa questão de câncer de mama, depois da menopausa, fazer rastreio e tal, mas a doença cardiovascular, ela mata de 8 a 10 vezes mais do que o câncer de mama na Aham, pós-menopausa, né, e a gente não dá a devida importância a isso. aham, E o que eu vejo é que muitas vezes as mulheres, elas são cuidadoras, então elas cuidam dos maridos, cuidam dos pais, mas elas negligenciam o próprio cuidado. aham, Então, muitas vezes, o que eu tento fazer é quando a mulher vai junto com o marido na consulta, porque muitas vezes ele já teve um infarto, ele já tem algum outro problema, ou leva os pais e fala: e você? aham. E você, está cuidando da sua saúde? E, na grande maioria das vezes, elas falam: ah, não, eu estou esperando ele melhorar disso, eu estou esperando ele fazer tal exame para depois olhar para minha saúde. Então, acho que o que a gente devia tentar mudar é o pensamento da mulher, porque para cuidar dos outros, ela precisa estar bem.